começou! Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Spook House Sobrado. Sejam todos bem-vindos à nossa querida playlist Transforme-se, a playlist de sábado que pouquíssimas pessoas assistem, mas não importa. Eu acho muito interessante porque são conceitos muito nobres, são conceitos bem interessantes sobre a vida e parábolas, passagens, contos, koans, de pessoas reais que realmente existiram, mas que quando a gente olha e fala, cara, olha que legal essa história, olha que legal esse conceito, olha que legal esse tipo de assunto, é para poucas pessoas realmente, assim como a espiritualidade. A espiritualidade, ela é para poucos. Você tem uma espiritualidade que é especulativa? Claro que tem, né? É a famosa espiritualidade do Twitter, do TikTok, do Facebook. Não é aquela espiritualidade que é ensinada por grandes mestres, por lamas, por tulcos, por pessoas que realmente estão ali meditando, orando, praticando, fazendo, existindo. Porque ninguém tira a bunda da cadeira para bater na porta do cara e falar, ó, venerável mestre, o senhor pode, por favor, me acolher como discípulo? E assim vai. Eu fiz isso na minha vida. Claro que eu fiz. E aí deu certo. Eu fui acolhido como discípulo de algumas pessoas que me ensinaram coisas legais. Até o dia em que um guru olhou para minha cara e falou, vai embora, Milarepa, some daqui. Não aguento mais olhar a sua cara diariamente. Isso foi o quê? Uns 5, 6 anos do lado do cara. E tá bom, eu fui embora. Eu já tinha aprendido tanta coisa com ele, mas tanta coisa, que ele já não tinha mais o que me ensinar. O que eu tenho de certificados em casa só dele, só de vindos das terapias alternativas que ele me ensinava, né, que as pessoas até agora não entenderam como eu sou certificado assim. Mas, nossa, eu tenho uma coleção de certificados. Ele olhou pra minha cara e falou, vai embora, some daqui. Aí eu fui embora. São situações muito legais, mas saiam do TikTok, saiam dessas redes sociais e vão ver o mundo, como o mundo é legal, como o mundo tem muita coisa interessante, pessoas de verdade, ali de carne e osso, para que a gente possa conviver, conversar, entender, olhar, se espelhar. E não o TikTok, o Twitter, o Facebook, essas coisas, entendeu? Rede social vai dar dor de cabeça no futuro, vai por mim, ok? Ai, quando foi a última vez que você comprou um livro? Quando foi a última vez que você largou o telefone num canto e falou, eu te odeio, nunca mais quero olhar para você? Ninguém faz isso. Ninguém. Eu compro livros toda hora, eu adoro, tá? Mas eu compro diversos, eu compro de música, tenho aqui livros da história do jazz, tem muita coisa interessante aqui, de harmonia musical, Nelson Faria, tem... Putz, eu tenho muita coisa, George Benson, Wes Montgomery, eu nem vou lembrar o nome de todos, mas tem músicos aqui que eu sou apaixonado e eu adoro comprar livros que ensinem a tocar suas músicas, a fazer parte do conceito da sua vida. Joe Bonamassa, adoro Joe Bonamassa, tenho uma coleção de vários songbooks dele aqui, quer dizer, você... olha aquilo e você admira a cultura do cara, a forma como ele toca, a forma como ele cria, a forma como ele existiu, né, ao longo de um período da sua vida, da sua história. Quando foi a última vez que você comprou um livro? Quando foi a última vez que você se viu apaixonado por uma leitura? Quando foi a última vez que você se agarrou a alguma coisa na vida e falou, cara, isso aqui é demais, isso me deixa vivo? E não vale Minecraft, Free Fire, essas coisas, ok? É um jogo. A vida não é um jogo desse tipo, a vida vai além. Bom, eu já estou filosofando aqui e não é assim que funciona. Bom, como funciona essa playlist de Transforme-se? Eu vou ler um capítulo de um livro e por meio deste livro, que são passagens reais, de pessoas reais na história, a gente vai entender e interpretar o que realmente nos afeta, o que está relacionado a nós, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. Lembrando, obviamente são trechos budistas, fazem parte de uma tradição budista que vem do Zen budismo, que é aquele que faz a meditação zazen, que fica no cantinho, parece que está de castigo, mas não. É muito legal porque a gente vai complementar, obviamente, todas essas parábolas com as impressões que eu tive ao longo da minha vida, com conceitos da minha existência e principalmente com outros ensinamentos que eu tive.
e a gente vai para estabelecer uma relação entre essas religiões, entre essas crenças, para que reflitam mais profundamente a sua vida, ok? Então sentem-se, acomodem-se, porque ela vem mais uma historinha para nós. E é grandinha essa aqui. O monge disse: minha mãe é idosa e sou filho único. Ela depende de mim para viver. Seu amor por mim é profundo e meu desejo de cuidar dela também é grande. Assim, estou envolvido com atividades e pessoas mundanas. Com a ajuda de outras pessoas, obtenho roupas e alimentos para minha mãe. Se eu abandonar o mundo e for viver numa choupana, minha mãe não sobreviverá um só dia. Ainda assim, é difícil para mim ficar no mundo sem ser capaz de penetrar completamente o caminho de Buda, pois é meu dever cuidar dela. Se houver alguma razão pela qual eu devo abandoná-la para penetrar o caminho, que razão seria essa? E o mestre Dogen respondeu: esse é um assunto difícil, ninguém pode decidir por você. Considere cuidadosamente se você verdadeiramente aspira à prática do caminho de Buda. Seria bom criar condições para sua mãe e para você. O que você realmente desejar, obterá. Tenso, hein, filho? Isso aqui ele ficou em cima do muro. Mas vamos lá. O caminho verdadeiro, ele é livre. A escolha é sua. Será que é preciso esperar os pais morrerem para se dedicar ao que realmente você deseja? Eu conheço uma história parecida. Há uma outra história antiga. Um jovem praticante levava sua mãe sempre que ia praticar nos templos. Embora no início ela apenas fosse aos templos para acompanhar o filho, mais tarde se tornou monja e o filho também pôde seguir a vida monástica. Legal isso aí. Essa foi uma maneira de criar causas e condições adequadas para se dedicar à sua vocação. Quando eu estava praticando Zen no Zen Center de Los Angeles, durante um retiro de 7 dias e 7 noites, ficou hospedada em meu quarto uma senhora que viera do México. Todas as noites e todas as manhãs ela rezava o terço e eu, todas as noites e todas as manhãs, fazia 108 reverências completas até o chão, que são as prostrações. Foi assim que eu ferrei o meu ombro, fazendo 100.000 prostrações. Quando o retiro terminou, conversamos pela primeira vez e ela me contou que participar de um retiro Zen foi o presente de Natal que seu filho lhe dera. Houve um momento, ela me disse, que pensei em desistir. Minhas pernas doíam muito, minhas costas ardiam, então me lembrei de Jesus sendo torturado e crucificado. Que comparação, hein? Se ele pode suportar o martírio, como poderia eu reclamar tanto de uma pequena dor nas pernas e nas costas? Então eu me entreguei à dor e passou. Não é que passou, você deixou de se importar com ela porque tornou-se parte de um convívio. Não desapareceu, mas já não era importante e pude orar a Jesus e me tranquilizar. Agora só sinto gratidão e respeito por essa prática do Zen. Esse encontro se deu antes de eu me tornar monja. Os ensinamentos antigos dizem que é adequado fazer os hábitos monásticos de tecidos doados ou encontrados nas ruas. Quando comentei com essa senhora que ainda iria procurar os tecidos para meus futuros hábitos monásticos, ela não titubeou e me fez uma doação em dinheiro. Foi com essa oferta que comprei os tecidos para eu mesma costurar meu manto de discípula de Buda, bem como as roupas pretas, que são os koromos, e os kimonos brancos para a ordenação. Compreendi e agradeci ao filho dessa senhora que amorosamente deu de presente de Natal à sua mãe a oportunidade de vivenciar o Dharma de Buda, que se tornou também a presença de Jesus de Nazaré. Bom, o nome da parábola é A Decisão é Sua, tá? E ela fugiu um pouquinho aqui do tema, mas beleza. Certas relações ligadas dessa maneira, pai e mãe, são bem complicadas, tá? São bem complicadas. É curioso aqui, a gente viveu um processo recente aqui no prédio. Quando eu peguei o Covid e fui internado, eu recebi uma mensagem que o meu vizinho de cima, que era uma pessoa que eu tive desentendimentos durante muito tempo, devido aos excessos que ele fazia, tipo martelar às 7 horas da manhã o assoalho de seu apartamento, sendo que as reformas começavam só a partir das 10.
E ele martelava exatamente acima do quarto onde eu dormia. Ou seja, ele martelava no teto de cima, eu dormia embaixo. E ele martelava exatamente. Eu não sei se aquilo era proposital para acordar a gente ou se realmente ele tinha tanto que martelar em sua unidade. Eu nunca vi ninguém fazer tanto barulho ao longo do dia como esse senhor fazia. Ele envelheceu muito rápido e ele acabou morrendo. Ele morreu de um problema respiratório. Eu até havia comentado com a minha esposa, falando, olha, ele vai morrer, ele não vai aguentar. Ele envelheceu muito rápido, tem coisas aí que a gente não sabe, ou melhor, eu sei, mas eu não vou falar, né? Porque notava-se que era uma doença que estava consumindo ele muito rápido. E ele acabou falecendo. A esposa dele também é uma pessoa de idade, e acabou morrendo logo em seguida. Ela foi para o hospital, agora eu não sei se ela pegou Covid e morreu por causa do Covid no hospital, ou pegou antes e foi por causa da enfermidade e acabou falecendo. Mas os dois morreram. E não titubeando, o seu filhoto se apoderou do apartamento o mais rápido possível. Eu achei uma coisa muito bizarra, uma bad vibe assim monstruosa, como se ele já estivesse planejando se apoderar desta unidade o quanto antes. Olhando energeticamente, eu tive essa impressão. Então cai exatamente nisso, só que ao contrário. É aquela história, meus pais são meu pesar, quando eles falecerem eu farei a festa. E foi o que aconteceu. Eu achei uma bad energy essa atitude, mas eu prefiro não abranger tanto isso. Sabe, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele foi tentado pelo dito diabo, uma das coisas que ele falava é, eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu não tenho família, não tenho nada. Somente a Deus, né? E o diabo tentava, e ele sempre falava isso. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, não adianta você me tentar a esse tipo de coisa. Embora ele tivesse pai, tivesse mãe, né? Ele tinha pai, ele tinha mãe, ele nasceu, ele foi criado, ele tinha irmãos, ele tinha uma família, mesmo sendo considerado por outros como filho bastardo, pelo próprio irmão Tiago, por João Batista e outros consideravam Jesus um filho bastardo por ter sido concebido fora da época prevista. Na história, o nascimento, ele era seguido à risca em certos períodos. Então você ficava praticamente o ano inteiro sem ter relações sexuais com a mulher, teria só numa certa época do ano para que todas as crianças nascessem no mesmo período. Era assim que funcionava. Basta estudar história que vocês vão entender. Caso não saibam, tem um livro muito legal, que são as primeiras comunidades cristãs de Gerd Tyson, que trata esse assunto. E é muito legal isso, ok? Muito bem. Quando nascem, então, essas crianças, né, existe um período certo para esse tipo de coisa. Então, muito bem. Dentro do conceito da vida, e você observando como a vida é, muito na natureza acontece dessa maneira. Os animais, eles acabam colocando suas crias ao mundo quando elas já são mais velhas, né? Ou quando já estão numa fase de percepção das suas consciências e somem. O escorpião faz isso, a fêmea carrega suas crias nas costas, depois ela solta e vai embora. E essas crias vão para o mundo. É curioso, mas é uma forma de interpretar a vida, dizendo que nós temos a nossa independência de consciência também. Embora as relações, elas oscilem, fragilizem ao longo de toda a existência, existem pessoas que amam e odeiam os pais. A gente não pode fazer juízo de valor numa situação dessa, porque são vidas, são intimidades, são peculiaridades de cada indivíduo, cada família. Existem pessoas que amam e odeiam. E uma hora elas caem para o mundo e vão seguir as suas vidas. E vão criar as suas próprias famílias. E assim torna-se um movimento cíclico. Ninguém pode dizer o que um ou outro deve fazer com relação à sua família. Somente você é que deve fazer seu juízo de valor. Qual é o valor que você dá à sua família? Qual a importância? Qual é o apego? Quais são as suas necessidades? Quais são suas deficiências? O porquê que você ainda se prende a isso.
Família é importante para uma constituição, família é importante para a formação de caráter, de postura na vida, de personalidade. Você tem o exemplo, você se espelha em um pai, você se espelha em uma mãe, você se espelha em um irmão. Porém, chega uma hora que você vai precisar fazer sua própria avaliação, o seu próprio julgo de valor. E aí você vai para o mundo e você se analisa, você vê as situações, você precisa viver as situações, você precisa aprender a conviver com essas situações. Muitas famílias protegem seus filhos, muitas famílias resguardam seus filhos de uma maneira loucamente falando. E chega uma hora que você tem que assumir a responsabilidade sobre aquilo que você é, quem você é, sobre a sua consciência a qual você carrega. Isso é interessante, ok? Mas é uma parábola bem complicada, não é fácil. A decisão ainda é sua. Mas, ok. Mas é isso. Falamos demais, eu agradeço bastante a todos que assistiram o vídeo, a todos que fizeram parte dessa história e ainda fazem parte da história do Spook Houses. Muito obrigado, obrigado de coração. Mas vamos lá. Como recados finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitaram, me capacitaram para que, por meio de técnicas alternativas, a gente possa complementar a medicina tradicional para tratamentos de enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí entramos em critério das análises de casa e as limpezas de casa. Tudo isso deve ser solicitado a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z, de casas com S, onde vocês vão receber as devidas instruções, relembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado, sendo eu um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo, doa R$ 8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, bem como o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse link, jogar no seu navegador, e aí você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês, então, na continuação dos vídeos, e como eu digo sempre nessa playlist, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.